Boa tarde a todos. Meu nome é Adriano Zanetti, né? Eu sou da área de energia do BNDES e trabalho na gerência de estudos setoriais. E a minha ideia é dar um panorama aí sobre a atuação do BNDES nesse tema, né? E falar um pouco das linhas de financiamento. Queria agradecer em nome do BNDES a oportunidade de estar aqui, né? Nesse evento de tema tão relevante. Bom, aqui é apenas uma introdução, né, sobre institucionalmente, né, como o BNDES se insere aí dentro da institucionalidade brasileira, né. O BNDES é um banco público federal, né, vinculado ao Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, né, e que está aí tá vinculado, né, subordinado ao Poder Executivo, né, está inserido dentro do Poder Executivo. Próximo. Só uma pequena introdução a respeito do organograma do BNDES. A área de energia fica dentro da diretoria de infraestrutura, né? Além de nós, da área de energia, você tem a área de gestão pública e socioambiental, né? Tem a área de saneamento e transportes, né? Essa nova diretoria assumiu agora em maio, né? Maio de 2016, e a diretora de infraestrutura, né? Para quem não conhece, é a Marilene Ramos, aí, que é oriunda do IBAMA, né? E você tem, dentro dessa nova reformulação do BNDES, houve a criação de uma área de desestatização que é vinculada diretamente aí à presidência, né? Vamos passar? Assim, falando de formas gerais, assim, sobre a atuação do BNDES, né? As condições mínimas para obtenção de crédito, né, do banco são a regularidade, né? Regularidade fiscal, ou seja, certidão negativa de débito, né? Acho que é o primeiro requisito para obtenção de empréstimo, de financiamentos do BNDES. As certidões trabalhistas, né? A empresa tem que estar aqui com suas obrigações trabalhistas, enfim, não ter ações no Ministério Público do Trabalho. E ultimamente tem ganhado grande destaque, né, a questão da licenciamento ambiental, né? Pré-requisito para obtenção de financiamento, né, a obtenção e a manutenção das licenças ambientais em dia, né, enfim, cumprimento dos seus condicionantes, né. Antes de mais nada, a empresa tem que ter uma classificação de risco aprovada no banco, né, ou seja, ela tem que ter limite de crédito para operar dentro do banco, ela tem que ter, no caso de projetos, né, de financiamento na modalidade Project Finance, você tem que ter, avaliada a capacidade de pagamento do projeto como um todo, além da empresa patrocinadora, né, avaliada a capacidade financeira do grupo, tendo em vista aí o risco de crédito da empresa, eventuais garantias pessoais e reais. Eventuais garantias pessoais e reais, né, que são consideradas na análise, né, dentro do contexto de análise, são consideradas garantias pessoais e reais. E o BNDES tem uma preocupação ainda com o retorno social dos projetos, né? Não só o retorno financeiro, antes de mais nada, o BNDES é um banco, né, mas existe uma preocupação com as externalidades dos projetos, externalidades sociais, externalidades ambientais, ou seja, com o retorno social dos projetos como um todo, né. Aqui eu trago esse quadro que representa o estoque
dos projetos aprovados aí nos últimos 15 anos do BNDES, últimos 13 anos do BNDES, né? Importante destacar aqui assim, que ainda as fontes de energia tradicionais ainda têm um peso relevante, né? Quer dizer, aqui a gente está representando o histórico. Se você considerar todo o passado, as fontes tradicionais ainda têm um peso relevante no total de projetos aprovados dentro do BNDES. Vou mostrar mais para frente, no próximo slide, que nos últimos anos tem havido uma mudança no perfil dos projetos, né, de energia aprovado. Né. Ainda a gente tem, assim, liderando em termos de financiamento e investimento, você tem os projetos de hidrelétricas, né, que em geral são projetos de grande monta, um número relativamente pequeno, projetos 52. A gente tem aí um número grande de PCHs, que são projetos de energia menores, biomassa, e a gente tem um número grande de projetos, esse número de projetos eólicos que a gente tem aqui, 81 projetos, são muito concentrados nos últimos anos, o financiamento e investimento desses projetos. Como eu disse, você teve uma mudança de perfil dos projetos. O BNDES incentivou fortemente a implantação da cadeia de fornecedores de eólica no Brasil, né? O BNDES implantou aí, né, fez um esforço através do plano de nacionalização progressiva, que foi um plano que previa etapas sucessivas na implantação da cadeia de fornecedores, né, da indústria de fabricantes. Esse plano permitiu uma internalização da produção, né, dos aerogeradores, bem como a redução do custo, bem como, né, a diminuição do risco cambial. Esses projetos hoje são menos suscetíveis a variações de câmbio, de dólar, por conta da implantação desse plano de nacionalização progressiva. Infelizmente, ainda os projetos de eficiência energética ainda não tomaram a dimensão que se espera. Você tem um número relativamente pequeno comparado ao financiamento total dos projetos, ao montante de financiamento total. Ainda a eficiência energética, digamos assim, não deslanchou, né? Você tem 25 projetos, né, desembolsados, né, financiamento de 500 milhões, que viabilizaram investimentos de 780 milhões. Essa é toda a carteira de energia elétrica, né, do BNDES nos últimos anos, que por sua vez viabilizou um financiamento de 172 bilhões e investimento, né, associado a esses projetos de quase 300 bilhões. Né. Apenas destacar que nos mesmos moldes que foi feito, né, para o setor de eólica, o BNDES está desenvolvendo um PNP, né, de solar, um plano de nacionalização progressiva para a indústria de painéis fotovoltaicos. Né. É um plano que já tem diversas indústrias credenciadas, né. A gente já teve aí 2 ou 3 leilões de energia solar. É uma indústria que deve ter uma participação maior no fornecimento de energia, né, nos novos projetos entrantes nos próximos anos. Né. Mas o que eu queria destacar em termos de... Aqui eu trago uma evolução do nível de desembolso ao longo dos anos. O que é importante destacar aqui, que eu gostaria de destacar, é que apesar das hídricas terem um montante elevado ainda, se a gente olhar em azul ali no gráfico, dentro da carteira do BNDES, nos últimos anos a gente teve uma ampliação grande do desembolso para eólicas. Né? Se olhar aí os anos de 13, 14, 15 e 16 parcial, a gente tem um aumento grande no número de projetos, né, de eólica, né, desembolsados no BNDES. O que é importante destacar também foi um aumento expressivo, né, do nível do desembolso para a energia elétrica nos últimos anos. Né.
aí, tá. É só complementando, como eu disse, fundamental para, assim, o BNDES tem uma preocupação muito grande com a indústria nacional. Então, a lógica por trás da implantação do BNP foi internalizar a produção desses aerogeradores, né? Além de questão do impacto em termos de emprego, tem a questão da redução de custo e de você reduzir a sua exposição ao dólar, né? Você tem projetos que não têm um custo atrelado ao dólar. Então, é considerado um caso de sucesso, né? A implantação da cadeia eólica, né? Você tem... Tá bom. Melhor? Tá bom. É um caso de sucesso a implantação da cadeia eólica no Brasil, né? E a gente espera que a cadeia de solar sigam os mesmos passos da eólica, né? Então, aqui esse gráfico dá uma indicação, o tamanho das bolas dá uma indicação da capacidade instalada e implementada nos últimos anos, de 2003 a 2016. Né? O eixo horizontal dá uma dimensão da participação do BNDES, ou seja, da alavancagem, qual o percentual de participação desses projetos que o BNDES desembolsou. E na vertical você tem um número de projetos apoiados, né? A gente pode ver que, como eu disse, a hídrica, né, você tem uma capacidade instalada e implementada muito maior. PCH você tem um número de projetos muito grandes implementados, mas são projetos menores, né? E a eólica também você tem aí como eu disse, com a expansão dos últimos anos, você teve uma capacidade implementada muito grande, né? Biomassa menor, térmicas menor, e a participação varia muito em função do projeto, né? Como eu disse, no caso via de regra, em projetos de infraestrutura, você faz a modalidade de financiamento de Project Finance. Nesse caso é avaliada a capacidade de pagamento do projeto, né, o custo da energia, e daí você tem uma participação maior ou menor, enfim. São os principais critérios, né, que se levam para avaliar projetos de energia. Por favor. Então, a gente pode observar que nos últimos 2 anos, 2014 e 2015, a gente passou a ter agora, né, falando um pouco mais da temática da sustentabilidade, né, que estão em voga aí, nos anos de 2014, como eu ia dizendo, nos anos de 2014 e 2015, você teve uma queda no nível de desembolso, né, enfim, com a restrição fiscal, a queda da atividade econômica, você teve o BNDES passou a se retrair e diminuiu o nível dos seus desembolsos. Mesmo assim, a gente conseguiu manter, né, o nível de desembolso para assim chamada economia verde, né, uma evolução dos desembolsos para a economia verde. Você tem aí desde 2011, 2015, você tem os níveis de desembolso saíram de 18 bilhões para 31 bilhões e pouco, né? Agora, aí assim, você convenciona a chamar de economia verde, inclui transporte, inclui não somente energia, né? Transporte público, energias renováveis, eficiência energética, transporte de carga. Mas se a gente observar ainda dentro da que é classificado como economia verde, que energias renováveis compõem ainda o maior nível de desembolso, com 25%, né, do total. Aqui a gente tem uma ideia do nível de desembolso que foi aplicado no setor de eólica, né? Aqui os anos estão cortados, mas 13, 14, 15, passou de 3,6 bilhões para 6,1 bilhões, ou seja, em 3 anos você tem quase um dobro, né? Você faz uma multiplicação por 2 do
no nível de desembolso. Dá uma ideia da evolução que essa cadeia tem sofrido, uma evolução exponencial, né? De 2005 a 2015, né, foram quase 25 bilhões para a eólica, né, exploração de projetos eólicos. E esses projetos têm uma segunda externalidade, que é grande parte deles são implementados em regiões de baixa renda, no Nordeste, onde você tem tem um benefício indireto da distribuição de renda, geração de emprego, contratos de arrendamento, né, porque os parques eles arrendam terrenos onde se localizam numa região que precisa de investimento, né. E esses 25 bilhões viabilizaram quase 9 mil megawatts de energia eólica, o que é o equivalente, seria equivalente a atender quase 18 milhões de domicílios, né. Então você vê que em menos de 10 anos, né, você teve digamos assim, uma evolução muito grande, né, na matriz elétrica brasileira, né. E eu queria também destacar um item muito importante, que foi a criação da linha EASY pelo BNDES. EASY, no caso, é Investimento Social de Empresas. Do que se trata, Vinícius? Todos os projetos de infraestrutura, eles têm um percentual do investimento, em que as empresas elas têm que alocar esse percentual em investimentos sociais no território dos projetos, na região dos projetos. É uma linha altamente incentivada, o BNDES não tem nenhuma remuneração em cima dessa linha, a gente chama de TJLP careca, né, que é 0% de juros em cima da TJLP, e apesar dos montantes não serem tão expressivos comparados com os projetos econômicos, né, a gente evoluiu de 100 bilhões para 230 bilhões em 2014, o número de projetos é muito grande. Então você tem aí, em 2011 foram 55 projetos, né, 2014 146 e 2015 148. E esses projetos, eles visam basicamente investimentos de qualificação de mão de obra do trabalhador, educação e saúde, né, investimentos sociais na comunidade. Aí tem uma miríade de projetos, né, a gente tem implantação de creches, aparelhamento e investimento em escolas técnicas, tem melhoria de infraestrutura em comunidades isoladas, melhoria de infraestrutura em comunidades quilombolas, indígenas, enfim, implantação de escolas, tem uma série de projetos que foi uma evolução muito grande, né, em termos de financiamento nos últimos anos, né, de projetos de infraestrutura. Isso, só para destacar, são investimentos adicionais, né, ao que já é exigido pelo licenciamento ambiental. Um pré-requisito dessa linha os empreendedores são obrigados a aplicar no local, no território dos projetos, esse investimento adicionalmente ao que já pede o licenciamento ambiental. Como eu disse, o BNDES tem uma nova diretoria desde maio deste ano, né, e dentro do cenário atual de maior restrição fiscal, o BNDES passou por um processo de reformulação das suas políticas operacionais. Foi um processo que envolveu diversos agentes, né, envolveu, enfim, o regulador, a ANEEL, o Ministério, envolveu órgãos do governo. E as principais diretrizes, né, dessa reformulação da política operacional do BNDES, a gente pode destacar uma maior seletividade do BNDES em função da restrição fiscal, do menor volume de aportes do Tesouro do Banco. Você tem um contexto aí dos compromissos da COP21, né, você tem as metas nacionalmente determinadas pretendidas de redução de emissões, né, essa reformulação foi muito influenciada por essas metas, né. Você tem a redução das emissões de gases de efeito estufa 37% até 2025, vocês conhecem melhor do que ninguém, 43% até 2030,
10% de ganho de eficiência energética até 2030 e 40% de energias renováveis na matriz energética, né? Então, dentro desse contexto, o BNDES implementou uma nova política operacional, e as ações prioritárias, aquelas que o BNDES aloca os seus recursos mais nobres, que é a TJLP, houveram novidades, né, em relação às políticas operacionais anteriores. Você não tinha... O BNDES passou a ser mais ativo, né, na determinação das políticas operacionais, o que financiar, né? O BNDES não financia mais térmicas a carvão e óleo, né? Você deu um destaque na linha para fontes alternativas, né, para eólica, solar, né? E você tem um destaque maior ainda para eficiência energética, solar, como eu tinha dito, né? Dentro dessas diretrizes também, o BNDES vai procurar incentivar a obtenção de outras fontes de financiamento. O Brasil ainda é muito carente de fontes de financiamento de longo prazo para infraestrutura, para projetos de energia, né? O BNDES já vinha há alguns anos, né, desde a criação das debêntures de infraestrutura, flexibilizando várias linhas para a inserção do mercado de capitais privados, né, especialmente debêntures de infraestrutura. O BNDES vai continuar incentivando de financiamento privado. Por favor. Dentro dessa linha também, o BNDES vai procurar compartilhar risco com repassadores e cofinanciadores privados, né? Instituições privadas, bancos privados. Como eu disse, né, a gente tem uma carência crônica de funding de longo prazo para a infraestrutura, né? Bom, depois desse longo processo de reformulação de políticas operacionais, as políticas definidas para o setor elétrico, né, foram essas as principais condições estão descritas aqui no quadro. Como eu disse, solar e eficiência energética ganharam a prioridade máxima, né? Tem aí a participação dos itens financiáveis de 80%. Via de regra, o prazo está mais associado ao contrato de concessão e aos contratos de compra e venda de energia, né? Então, isso varia, né? A eficiência energética, o prazo varia conforme o foco da linha. Eu vou entrar mais à frente no slide falando sobre eficiência energética. Então, de novo, eficiência energética, solar é a prioridade máxima, eólica e demais fontes alternativas, como biomassa, 70% da participação dos itens financiados. A hidrelétrica tradicional, né, demais fontes alternativas incluem as pequenas centrais hidrelétricas, que são aquelas centrais abaixo de 30 megawatts, né? As grandes centrais tradicionais, a participação máxima ficou em 50%. Térmicas, o BNDES passará a financiar somente térmicas a gás de ciclo combinado. Por que ciclo combinado? O ciclo combinado tem uma eficiência energética maior. Enquanto térmicas a gás convencionais têm eficiência da ordem de 40%, as térmicas a ciclo combinado você pode chegar até 60% de eficiência. Então, 60% de eficiência. Então, o BNDES está procurando ativamente incentivar a implantação de fontes energéticas mais eficientes, né, e, por consequência, que teriam um menor fator de redução de emissões de gases de efeito estufa na matriz energética. Essas são as principais condições. Vou passar. Dentro da linha de eficiência energética, né, depois a linha de eficiência energética já tinha sofrido uma reformulação. Ela era conhecida como a linha Proesco. Então, a pessoa pergunta: vocês extinguiram a linha Proesco? Não, a linha não foi extinta, né?
O nome Proesco não comunicava bem, porque passava a impressão que só apoiava as ESCOs, né, que são as empresas de eficiência energética. Passou a se chamar linha de eficiência energética, né, e ela sempre pôde apoiar não só as empresas de eficiência energética, não só as ESCOs, mas os consumidores finais, né, indústria, eventualmente, qualquer empresa que se qualifique dentro dos focos definidos, né, para a linha, para a obtenção dos recursos, né. Então você tinha, nessa reformulação foi criado um novo foco, que é o foco em iluminação pública, eficiência energética e iluminação pública, tendo muito em vista a concessão do município de São Paulo, né, os estudos para a concessão do município de São Paulo. Você tem, os focos são isso, redes elétricas inteligentes, né, a implantação de redes elétricas que, em última instância, deve levar a uma eficiência energética, a geração distribuída em edificações, né, edificações em geral, com foco a funcionamento de ar, iluminação, envoltória, geração distribuída, incluindo cogeração, né. Esses focos não grifados já existiam, né, antes da remodelação ali. Processos produtivos, né, processos produtivos industriais, e repotenciação de usinas hidrelétricas. Essa ação também é um setor onde você pode ter grandes ganhos de eficiência, né. Você tem um parque gerador no Brasil muito antigo, né, muitas usinas são da década de 50, 60, 70. Você pode ter um ganho aí de eficiência energética muito grande com esses projetos, né. Como eu disse, as condições dentro da remodelação foram as mais favoráveis, né. A diretoria quis dar um destaque muito grande para a eficiência energética, né, tendo em vista os compromissos da COP21. Custo financeiro da TJLP, mais 1,5, né? Em caso de operações indiretas, aqui uma observação, via de regra, volta no slide, por favor. Volta lá. Via de regra, o BNDES trabalha diretamente com projetos de investimento, de financiamento acima de 20 milhões. Para a eficiência energética foi feita uma flexibilização, a linha de eficiência energética, com o objetivo de atrair mais projetos, né, você ter um número maior de projetos chegando ao banco. Foi feita uma flexibilização para 5 milhões, né. Como eu disse, o prazo varia conforme a capacidade de pagamento do projeto. Por exemplo, a repotenciação de usina, o prazo é equivalente à geração de energia e assim sucessivamente, né. Isso é analisado caso a caso, né. Aqui eu botei esse gráfico para dar uma ideia, né, das linhas que o BNDES dispõe para apoio de geração distribuída e eficiência energética, né. Como eu disse, a linha de eficiência energética, aqui a gente está falando em termos que são orientativos apenas, tá? Volumes de investimento e complexidade dos projetos. A linha de eficiência energética, ela já tem uma flexibilização para volume menor de investimento do que o FINEM tradicional, né. Mas existem, enfim, outros produtos, né, que o BNDES pode usar para apoiar, né, que já usa, né, para apoiar a eficiência energética. O BNDES automático, o Finame, cartão BNDES, esses outros instrumentos, pela questão de pote, né, eles são operacionalizados através da rede de bancos comerciais. Então, são operados indiretamente, né. O BNDES tem uma restrição para operar com pessoas físicas, né, mas
em termos de implantação de eficiência energética, o BNDES está apto a operar com integradores, com instaladores, com empresas, né, que tenham projetos aí maduros o suficiente, né, para a implantação, né, dos projetos que tenham capacidade de pagamento, risco de crédito, enfim, todos os requisitos aí sejam cumpridos, né. E assim, essa questão do modelo, né, modelo de negócio em eficiência energética é uma questão muito importante, né. Assim, ver que chegam muitos projetos do BNDES, mas alguns não têm muitas empresas, em geral são empresas, né, as ESCO são empresas de engenharia, empresas de consultoria que não têm um projeto suficientemente estruturado para fazer investimentos de grande porte, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante a ser desenvolvida dentro da eficiência energética. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.